Graça e paz, amados, graça e paz, Pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Hoje, domingo, 16 de agosto de 2020, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus para partilhar com você a palavra de Deus, palavra essa que tem nos sustentado muito nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando no âmbito mundial. Meus amados, para hoje eu quero convidá-los a meditarmos na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 44. Você aí de posse da sua Bíblia ou da palavra de Deus, você depois pode acompanhar com detalhes a leitura minuciosa, mas eu quero apresentar para você esse bloco do versículo 13 ao versículo 34. Esse bloco apresenta um ataque dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e dos escribas em relação à pessoa de Jesus Cristo, a sua identidade, o que ele estava ensinando. No versículo 13, os fariseus e os herodianos, eles levantam a questão do tributo, e a quem os discípulos deveriam pagar tributo, e eles lançam essa pergunta a Jesus no sentido de pegá-lo em alguma falta. Depois, no versículo 18, nós temos também a questão da ressurreição, em que os saduceus eles levantam esta questão para ver se pega Jesus em alguma falta. E depois aparece então um escriba que vê que Jesus se sai muito bem em relação aos fariseus, saduceus e herodianos, e também lança perguntas no sentido de provar o conhecimento de Jesus. Então, a partir do versículo 35, Jesus ele contra-ataca a esses grupos falando de práticas do reino. Então, nós podemos dar um tema para esta mensagem de hoje baseado nesses versículos, do versículo 13 ao versículo 44. Prática dos reinos de Deus, um estilo de vida. Práticas do reino de Deus, um estilo de vida. E podemos resumir esses versículos, do versículo 13 ao 44, no pensamento: viver o reino de Deus é muito mais do que saber sobre este reino, mas vivê-lo na prática. Meus amados, este bloco é uma continuidade dos ensinos de Jesus no templo de Jerusalém. Jesus, ao condenar a religiosidade superficial nos cultos em Jerusalém, ele passa a enfrentar dura perseguição e ataques de vários grupos vigentes naquela época, como eu já disse, os fariseus, que dedicavam a sua atenção às questões relativas às observâncias da purificação e dos rituais, inclusive fora do templo. Os saduceus, que eram pessoas de alta sociedade, que faziam uma interpretação muito sóbria da Torá, contudo subestimavam os ensinos orais da Torá. E nós encontramos aqui também um outro grupo, os herodianos, que era um grupo de judeus que acreditavam na cooperação com Herodes para haver favorecimento aos judeus. E por último, os escribas, que eram indivíduos com muito estudo, com muito conhecimento, que dedicavam boa parte de suas vidas ao estudo e instrução da lei. Marcos vai nos relatar que os fariseus e herodianos lançam a seguinte pergunta maliciosa a Jesus: é certo pagar imposto a César ou não? Meus amados, se Jesus responde sim, o povo estaria com ele. Se Jesus responde não, os herodianos se apressariam em denunciá-lo. Então, Jesus, em síntese, ele diz aos orgulhosos fariseus para não omitirem em seu dever com César pagar os seus impostos. E aos herodianos, Jesus diz o seguinte: a não se omitirem em seu dever lealdade com Deus. Por sua vez, os saduceus, que não acreditavam também na ressurreição, agem sem sinceridade, lançando o enigma para apanhar Jesus. 7 irmãos se casaram com a mesma mulher, visto que não lhe deixavam filhos herdeiros. Isso aconteceu até o 7º. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes responde que na ressurreição ninguém se dá em casamento, pois todos serão
como anjos e lhes acrescenta quanto à incredulidade deles que a ressurreição é fato. Jesus então vai dizer o seguinte, citando as Escrituras, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Versículo 26, versículo 27. Por último, Marcos nos relata que veio um escriba, um doutor da lei, que observava que Jesus era conhecedor das Escrituras, pois Jesus se saiu muito bem com as perguntas embaraçosas dos fariseus, herodianos e saduceus. Este então lhe pergunta, Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Meus amados, aqui nós temos um detalhe muito importante. Jesus responde, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame ao teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. O escriba então lhe responde, este é o detalhe, o escriba então lhe responde, muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, é amar ao próximo como a si mesmo e mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O escriba, ele conhecia a verdade. Agora, a questão de colocar em prática é que seria ou que é outra coisa. Esses grupos, na verdade, eles eram inimigos, mas ao se sentirem ameaçados pelos ensinos de Jesus, eles se alinham para combater Jesus. Meus amados, a partir daí, Jesus passa a perguntar ao invés de responder perguntas. Até então, os versículos 34, nós podemos ver Jesus sendo bombardeados por esses grupos, que na verdade eles eram inimigos, eles não eram aliados, mas agora eles se juntam, se sentindo ameaçados para combater Jesus. Então, a partir daí, Jesus passa a perguntar ao invés de responder perguntas. Ele começa a interrogar os escribas. A discussão, então, aqui chega ao clímax. As perguntas que giravam em torno de tributo, ressurreição, amor, agora se volta à pessoa de Jesus, a sua identidade e a prática dos valores e princípios do reino, que é o mais importante. Meus amados, diante dos ataques que sofreu, Jesus contra-ataca com alguns ensinos práticos do reino de Deus, seu senhorio, sua identidade, amor ao próximo, fidelidade a Deus com tudo. Meus amados, a partir daqui então, o que nós podemos extrair? O que podemos aprender? Que viver o reino de Deus é muito mais do que saber sobre este reino, mas vivê-lo na prática. Meus amados, viver o reino de Deus é reconhecer Jesus como Senhor deste reino. A partir do versículo 35, versículo 37. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Meus amados, os escribas conheciam esta passagem. Entretanto, não reconheciam e não aceitavam, em hipótese alguma, a filiação de Jesus como sendo de Deus. Meus amados, antes Jesus ocultava a sua identidade para não causar impedimentos, problemas na sua missão. Ele ocultava a sua identidade às autoridades religiosas, porque as autoridades religiosas podiam impedi-lo na sua missão de pregar o reino de Deus a todos os judeus. Mas agora ele se revela com clareza, por completo,
pois já estava chegando a sua hora, era a hora de dizer que o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Reino de Deus, estava entre eles. Jesus cita o Salmo 110, versículo 1, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Meus amados, ao citar este salmo, Jesus não só ratifica a sua origem e linhagem real, vida de Davi, um reino que não terá fim, como também expõe, segundo as Escrituras, que é o Filho de Deus e Senhor ao mesmo tempo. Meus amados, Jesus chama os escribas a um ponto crucial na discussão, sua identidade, sua pessoa. Eles estavam equivocados sobre a pessoa de Jesus, o reconhecem só como um mestre, mas não como o Filho de Deus ou o próprio Deus encarnado. Meus amados, quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta pergunta também, ela chega até nós. Quem é Jesus? Essa, meus amados, é a maior questão. Se estivermos errados sobre Jesus, estaremos errados sobre a salvação, perdendo assim a nossa própria alma. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 também diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, Jesus é Senhor, amém? Jesus é Senhor, é o que nos dá a vida eterna no reino de Deus. Quem não crê nele como Senhor e não o reconhece como Filho de Deus e Salvador, não pode entrar, não pode viver o seu reino. Meus amados, viver fora do reino de Deus é viver no reino do pecado. Viver fora do reino de Deus é viver no reino das trevas, da mentira, da destruição e da morte eterna. Viver o reino de Deus é muito mais do que saber sobre este reino, mas vivê-lo na prática. Então, em primeiro lugar, viver o reino de Deus é reconhecer Jesus como Rei, como dono deste reino. Meu querido, viver o reino de Deus é praticá-lo em amor ao próximo. Versículo 38 ao 40, Jesus ele parte para contra-atacar aqueles que estavam então o perseguindo, aqueles que estavam lançando perguntas maliciosas a ele para ver se pegavam em alguma coisa. Ao ensinar, Jesus dizia, versículo 38 e 40, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Meus amados escribas, além do ofício de intérprete da lei, porque eles eram os intérpretes da lei, eles também desempenhavam algumas funções jurídicas. Então, olha só, isso dava ampla oportunidade para eles se aproveitarem das viúvas que não tinham emancipação perante a lei e que precisavam de um homem para fazer o inventário do marido. Então, os escribas, ao invés de auxiliar as viúvas, eles lhes roubavam seus bens. E para encobrir seus pecados, usavam roupas longas e faziam extensas orações formais, tentando assim apresentar uma fachada de religiosidade. Meus amados, Jesus, depois de mostrar os enganos, os erros, o erro de vários grupos de líderes religiosos, agora adverte sobre a hipocrisia. Os escribas, meus amados, conheciam o mandamento mais importante da lei, que é o amor, mas eles quebravam este mandamento por causa das suas ganâncias. Eles viviam para explorar os fracos, em vez de ensiná-los. Eram hipócritas, eram artistas.
Meus amados, quantas pessoas dizem que já entregaram suas vidas para Cristo Jesus, mas vivem uma vida egoísta. Além da salvação que querem, além da salvação, essas pessoas querem os benefícios do reino de Deus somente para si. São pessoas egoístas. Quantos que estão com a cabeça cheia de conhecimento sobre Deus, mas o coração está vazio de amor, de prática ao próximo? Quantos que têm conhecimento da verdade e não usam em benefício do próximo e pensam que pode enganar a Deus? Meus amados, há muitas pessoas que pensam que podem enganar a Deus. Meus amados, a maior prova de amor ao próximo é você passar para ele ou para ela o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor, meu querido, não é o seu dinheiro. O que você tem de melhor não é a sua comida, não é o seu teto. O que você tem de melhor é o Evangelho de Deus, o Evangelho que você recebeu. Se você já recebeu o Evangelho, se você crê em Jesus Cristo e se você passa a viver o reino de Cristo Jesus, você tem algo de melhor nesta vida, e esse algo de melhor é o que você tem que partilhar com os necessitados. Nosso conhecimento tem que ser para possibilitar as pessoas de conhecerem Cristo Jesus, recebendo perdão pelos seus pecados e salvação de suas almas. Ajudarmos com dinheiro, roupas, donativos, meus amados, são consequência de levarmos o Evangelho às pessoas. Se for ao contrário, outras religiões já o fazem e ninguém tem louvor nisso, pois é nossa obrigação. Assim como não podemos despedir uma pessoa necessitada de mãos vazias, também não podemos enganá-la e deixá-la ir para o inferno de barriga cheia. O verso 40, parte B, Jesus dá a sentença aos escribas. Esses receberão condenação mais severa, porque eles sabiam o que fazer, tinham conhecimento do que fazer e não faziam. O verso 33 nos relata que um escriba que se aproxima de Jesus lhe pergunta quais são os 2 maiores mandamentos. Após Jesus dar a explicação, ele chega à conclusão de que o amor ao próximo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 33. Estes escribas, que Jesus repreende aqui, estavam do lado oposto deste escriba, que chegara à conclusão que o amor ao próximo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Eles estavam longe do reino de Deus, apesar de serem religiosos. Meus amados, para estar inserido no reino de Deus, não basta saber sobre este reino, não basta ter conhecimento deste reino, seus princípios, mas é necessário vivê-lo na prática, em amor ao próximo. Meus amados, viver o reino de Deus. E aqui Jesus ele começa a bater, aqui Jesus ele vai na contramão, Jesus ele contra-ataca aqueles religiosos. Viver o reino de Deus é ser fiel a Deus com tudo. Versículo 41, versículo 44, fechando então esse bloco do capítulo 12, verso 13 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meus amados, um detalhe, ainda no templo, Jesus ele passa a observar a forma como as pessoas se dirigiam ao gasofilácio. Jesus ele está no templo. E ele observa as práticas, as atitudes das pessoas naquele momento de adoração. Em determinado momento, um gesto de uma viúva pobre, talvez uma das que tinham sido roubada pelos escribas, lança 2 moedinhas no gasofilácio, ao passo que muitos depositavam muito mais do que ela.
Estes versículos finais, meus amados, destacam 3 lições importantes. Jesus não só está presente no templo, mas Jesus ele observa os adoradores. Ele observa atentamente como cada um traz suas ofertas. Ele vê o coração, mas também observa o nosso bolso. Ele vê o quanto cada um entrega e a motivação que cada pessoa oferta. Outra coisa, Jesus não se impressiona com grandes quantidades depositadas pelos ricos, mas destaca as 2 moedas dadas pela viúva. Os ricos deram a sobra, mas a viúva deu uma oferta sacrificial, ela deu tudo que ela tinha. Terceiro, meus amados, Jesus diz que aquela viúva deu mais do que os ricos, porque ela deu tudo. Sua confiança estava no provedor e não na provisão. Oh, meus amados, Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meus amados, temos uma grande lição aqui. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia, dízimo não é oferta, dízimo é dívida, dízimo não se dá, se paga, retê-lo é roubo. Malaquias 3:9. Esta viúva, meus amados, nos ensina que viver o reino de Deus é ser fiel em tudo e com tudo o que possuímos. E dessa forma, então, Jesus fecha esse bloco, contra-atacando, então, aquele grupo que se levantava contra ele. Os fariseus, os herodianos, os saduceus, os escribas. Meus amados, viver o reino de Deus é muito mais do que saber sobre este reino, mas vivê-lo na prática. Meu querido, a partir dessa mensagem você passa a ter uma informação do que é viver o reino de Deus. Você não é mais inocente do que é viver o reino de Deus. Entretanto, ter essas informações não lhe garante que você faz parte do reino de Deus. Apesar do reino de Deus estar perto, acessível, porque Jesus já inaugurou o seu reino, em parte nós vivemos ele aqui, mas na eternidade nós vamos vivê-lo na totalidade. Apesar do reino de Deus estar perto, acessível a você, a Bíblia nos relata várias pessoas que estiveram perto do reino de Deus, mas não estavam no reino de Deus. E este é um grande problema hoje. O jovem rico, capítulo 10, versos 17 a 25, sabia todos os mandamentos, mas não fazia parte do reino de Deus. O escriba que fez a pergunta a Jesus no versículo 33 deste capítulo, sobre quais seriam os 2 maiores mandamentos, soube interpretar a explicação de Jesus, entretanto, estava longe do reino de Deus. Meus amados, Judas andou com Jesus durante 3 anos e meio e não fazia parte do reino de Deus. E você? A questão agora é você. Em que situação você se encontra? Talvez você se pergunte: o que fazer então para entrar neste reino de Deus? Como fazer parte do reino de Deus? Como viver eternamente no reino de Deus? A mensagem de hoje nos dá a resposta. Em primeiro lugar, meu querido, você que está aí me ouvindo, me assistindo, aceite a Jesus Cristo, o Senhor desse reino, e siga-o. Pratique, vive os princípios e valores deste reino. Seja fiel em tudo a Cristo Jesus e ao seu reino. Meu querido, este reino não está fechado para você. Você quer fazer parte deste reino? Jesus está esperando você. Jesus está esperando você no reino dele, para que você viva este reino. Eu quero orar com você neste momento, para que você tome posse daquilo que Cristo conquistou para você. Um reino de paz, um reino de salvação, a eternidade com ele. De repente você pode me responder o seguinte: mas pastor, Deus está comigo. Meu querido, eu não quero te frustrar, mas a palavra de Deus diz que Deus está com todos.
Deus está sobre todos nesta terra. A palavra de Deus vai dizer que Deus está sobre justos e injustos. Deus contempla justos e injustos. Observe o seu vizinho ao lado. Quando o sol sair, o sol vai estar iluminando a sua casa, o seu quintal, o seu teto e também do seu vizinho. De repente o seu vizinho é um malfeitor, é um mau caráter, e ele está sendo abençoado da mesma forma que você está sendo abençoado. Agora a grande diferença é o seguinte: você tem escolhido estar do lado de Jesus e segui-lo? Você quer fazer parte do reino de Deus e vivê-lo na prática? Uma coisa é você saber que Deus te contempla, que Deus pode estar com você. Agora a questão é a seguinte: você está com Deus e está fazendo a vontade de Deus? Então, meu querido, aceitar a Jesus Cristo, praticar os seus princípios e valores do reino, ser fiel a Ele em tudo, isso sim, meu querido, é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu quero orar por você neste momento, para que você viva o melhor desta terra, que é o reino de Deus. E por fim, na totalidade, a eternidade ao lado de Jesus. Oremos. Deus, eu quero colocar diante de Ti essas pessoas que estão me ouvindo. Eu quero colocar diante de Ti essas pessoas que estão assistindo esta mensagem agora. Aqueles que não têm certeza deste reino, aqueles que não têm certeza da salvação, mas neste momento estão abrindo o coração e neste momento estão entendendo que não basta o Senhor nos contemplar do céu. Precisamos nos envolver com o Senhor, precisamos nos entregar, nos render. A esta pessoa que se rende diante do Senhor, reconhece o Teu senhorio, reconhece o Teu reino, reconhece as práticas deste reino e querem se submeter ao Senhor e às práticas deste reino e viver para o Senhor. Pai, receba-o agora, Pai. Receba-o agora em nome de Jesus. E, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa selá-lo, Deus, para o dia, ó Pai querido, da glorificação. Pois nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém. Meus amados, foi um imenso prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.